Queridos e queridas, eu quero trazer a palavra de Deus esta noite para as nossas vidas. Você ouve a voz do pregador, mas a palavra não é do pregador, a palavra é a palavra de Deus. E eu convido você, meu querido, minha querida, a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Eu vou estar falando sobre crescendo em amor e responsabilidade social. Crescendo em amor e responsabilidade social. Romanos, capítulo de número 12. Eu vou estar lendo do 1 ao 21. Eu vou pedir, por gentileza, que você acompanhe a leitura da palavra de Deus e que você se mantenha firme aí com a Bíblia aberta. O texto da palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente, membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, que lidere com zelo. O que usa de misericórdia, que faça isso com alegria. Versículo 9. O amor seja não fingido. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sedes fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiro. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizerdes isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Fechemos nossos olhos. Pai querido, todos nós estamos diante da Tua palavra, Pai.
suplicamos que essa tua palavra, por intermédio do teu Espírito Santo, nos faça refletir, e que teu Espírito Santo, Ele mesmo, Ele venha nos ensinar, nos exortar, iluminar, Pai querido, para que a gente prossiga nesta vida, cultuando ao Senhor todos os dias. Que seja feito assim, para louvor da tua glória. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Crescendo em amor e responsabilidade social. Amados e amadas, esse texto da palavra de Deus, ele tem a autoria do apóstolo Paulo. Olha que interessante. Esse texto, ele foi escrito no ano 57 depois de Cristo. Ou seja, fazem muitos anos que esse texto foi escrito. Mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos. O que impressiona é que esse texto, ele continua nos ensinando até hoje. O interessante, impressionante é que esse texto da palavra de Deus, ele está e vai sempre ensinar os crentes contemporâneos, os crentes da nossa época. Repare também uma situação importante. Esse texto, ele se aplica em 3 aspectos da nossa vida. 3 aspectos da nossa vida, e é nisso que eu quero pensar. Primeiro, individualmente, cada uma. Esse texto se aplica individualmente para cada um, para cada uma. Versículo 1 e 2. Esse texto também ele se aplica no aspecto coletivo, como igreja. Versículos 5 a 16, que nós vamos ver daqui a pouco. E esse texto também, ele se aplica com a nossa relação, ou com o nosso comportamento na sociedade, no mundo, fora da igreja. Então esse texto, como eu já falei, tem mais de 2 anos que ele foi escrito, fala para nós até hoje, nos ensina até hoje, e ele tem esses 3 aspectos. Individualmente, nosso relacionamento como igreja e nosso relacionamento com a sociedade. Crescendo em amor e responsabilidade social. Primeiro aspecto, vamos ver o aspecto individual. O que isso tem a ver individualmente comigo? O que isso tem a ver individualmente com cada um, com cada uma? Então, o versículo 1 e 2 diz assim, vou repetir. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo individual, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, todo crente, todo salvo, é desafiado a apresentar seu corpo, sua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos entender isso? Todo crente é desafiado, todo dia, a apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, se oferecia culto a Deus através de um ritual. O culto não era na igreja, o culto era um ritual, onde geralmente, num altar feito de pedras, um animal, de preferência um cordeiro, novo, puro. Esse animal, esse cordeiro, ele deveria ser sacrificado nesse altar de pedras. Esse sacrifício, esse ritual, era o culto que as pessoas, especialmente o sacerdote, apresentava a Deus.
E esse ritual, esse culto, ele tinha 3 propósitos. Primeiro propósito, pedir perdão pelos pecados do povo. Então sacrificava um animal num altar de pedras, e o sacerdote pedia perdão pelo povo. Esse culto também, com esse sacrifício, com esse ritual, exaltava a Deus, num culto de louvor, de adoração. E o ritual era também para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, antigamente se fazia sacrifício por intermédio de um animal que deveria morrer, ser sacrificado por causa do povo, por causa das pessoas. Pedir perdão de pecados, para que exaltasse o nome de Deus e para que o nome de Deus fosse engrandecido. Porém, hoje, nós vivemos no tempo da graça, e não é mais preciso sacrificar animais. O Senhor Jesus, Ele já fez isso por nós. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, amados, o nosso sacrifício hoje, o teu sacrifício hoje, o meu sacrifício hoje, o nosso sacrifício hoje é viver individualmente uma vida santa, pura, agradável a Deus. Esse é o meu sacrifício. O sacrifício que eu tenho que fazer hoje é esse. Eu não preciso levantar aqui um altar de pedras, nem sacrificar um animal para cultuar a Deus. O sacrifício hoje, o meu, o teu, o nosso, é viver uma vida santa, pura, agradável a Deus. Acompanhe comigo aí no versículo 1, a parte B, também fala de culto racional. O que é isso, culto racional? O que significa culto racional? Culto racional significa nossa apresentação, o nosso comportamento diante do Senhor. Isso é o culto racional. Como eu me comporto diante de Deus, como eu me apresento diante de Deus. Na verdade, o culto em si é um serviço. Nós estamos aqui cantando, pregando, ofertando, assistindo, se podemos dizer assim, mas estamos em serviço, estamos em prol, em serviço de Deus. Mas o que mais impressiona a Deus, não é a nossa presença na igreja. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus também é o nosso cântico bonito. Isso não impressiona a Deus. O que também não impressiona a Deus não são as nossas músicas. Isso também não impressiona a Deus. Nem a pregação. Pode ser o pregador mais eloquente que tiver aqui, mas isso não impressiona a Deus. Nem o nosso templo, que por sinal é muito bonito, muito limpo, muito cuidado, muito bem tratado, mas isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é a entrega. O que impressiona a Deus é a minha entrega. O que impressiona a Deus é a tua entrega, a nossa doação, a nossa dedicação. É isso que impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é que a nossa mente, meus amados, esteja limpa. O que impressiona a Deus é o que o nosso coração, cada vez mais e mais, seja um coração puro. O que impressiona a Deus é que o nosso espírito seja quebrantado, que o nosso eu seja reduzido ao pó. Isso que impressiona a Deus. E é isso que é culto racional. E a palavra diz, versículo 1, a parte B: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, isso é para cada um apresentar a Deus
esse culto racional, um culto com a mente limpa, o coração puro, o espírito quebrantado. É isso que impressiona a Deus. Versículo 2, a parte A, diz o seguinte: E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, ou não vos conformeis com este mundo. Amados, o sistema mundo está sob o controle do mal. Por isso que esse mundo está desse jeito. Esse mundo está dominado pelo mal. Então, esse sistema mundo está dominado pelo mal, pelo maligno. Está sob o controle do maligno. Porém, nós vivemos neste mundo. Eu vivo nesse mundo. Você vive nesse mundo que está sob o domínio do mal, que está sob o domínio do maligno. Sendo assim, é nosso dever resistir aos princípios oferecidos pelo mundo. O mundo está cheio de conceitos humanos. O mundo está cheio de impureza. O mundo está cheio de imoralidade. O mundo está cheio de desobediência. O mundo está cheio de engano. E tantas coisas ruins estão aí neste mundo, no qual eu e você estamos inseridos dentro desse mundo. Hoje nós ouvimos muitas pessoas dizerem o seguinte: olha, de agora em diante eu vou viver a minha vida. Quantas pessoas já falaram isso para mim? Quantas pessoas já falaram isso para você? Olha, de agora em diante eu não preciso mais de ninguém. Eu vou viver a minha própria vida. Ou seja, estão em busca de liberdade nesse mundo, serem livres de qualquer coisa, livre de pai, de mãe, de compromisso, de ética, de moral. De agora em diante as pessoas dizem: eu vou viver a minha vida. Querem buscar essa liberdade. Só que essa tal liberdade tem levado as pessoas não a viverem a vida, mas sim a morrerem, se podemos dizer, morrerem a vida. A experimentar a dor, a morte, a solidão. Me veio à lembrança aquele incêndio terrível lá no Rio Grande do Sul, aquela Boate Kiss. Quantos jovens ali morreram? Quantos será que não falaram para pai e para mãe: pai, mãe, não se preocupem comigo, eu vou viver a minha vida. Isso é triste demais. A parte B do versículo 2 diz o seguinte: mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para experimentares qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação, renovação de mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, só tem uma maneira, só tem um jeito de cada um de nós experimentarmos a vontade de Deus. Para se experimentar a vontade de Deus, não é de qualquer jeito que se experimenta a vontade de Deus. Para se experimentar a vontade de Deus, a gente precisa se consagrar, se conscientizar. A gente precisa ser fiel a Deus e ver que em todas as coisas, em todas as áreas, em tudo que acontece conosco, a gente possa também experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só quero dizer para vocês o seguinte: a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. A vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Só que a nossa vida, ela é circunstancial. Às vezes, está tudo bem com a gente, na nossa vida, na nossa casa, no nosso emprego, enfim. Só que, uma hora ou outra,
aparecem os problemas de saúde, aparecem os problemas, quem sabe nas finanças, aparece um problema com um filho, com uma filha, uma rebeldia. Daí eu pergunto, mas onde está a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? O crente fiel, ele vai entender que sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O crente fiel vai entender que ele pode estar no lazer, curtindo as férias lá na praia. Ali a vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável. Mas ele também pode estar na mesa de cirurgia. E na mesa de cirurgia ele vai entender que a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Por isso que está escrito aqui: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável. Tudo isso que eu falei até agora tem que ver com o aspecto individual de cada um, de cada uma. Do versículo 9 ao 16, acompanhe comigo. Agora é o nosso comportamento com relação à igreja. Eu falei aqui de culto racional. Agora, com relação à igreja. Do versículo 9 até o 16 diz assim: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos o bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo. Sede do verbo ser, sejais. Sejais cuidadosos no zelo. Sede fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades. Procurai ser hospitaleiro. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós. Até aí. A nossa relação como igreja, nosso relacionamento como igreja, deve ser exatamente isso. Os nossos deveres, o meu dever para com vocês, o dever de vocês para comigo, o dever mútuo de cada um, de cada uma, deve ser exatamente esse: amor, cordialidade, servir, honrar, cuidar, se alegrar, ter paciência, ser hospitaleiro, chorar com os irmãos que choram e se alegrar com os irmãos que são alegres. Você já reparou uma coisa? Que na igreja sempre tem alguém que necessita, sempre tem alguém, hoje, agora, aqui, nesse público, sempre tem alguém que necessita de um cuidado. Sempre tem alguém na igreja que precisa ser amado. Sempre tem alguém na igreja que precisa ser acolhido. Sempre tem alguém na igreja que está triste. E sempre tem alguém na igreja que está feliz. Olha que interessante. A cordialidade. A gente tem que reparar nas pessoas, nos irmãos, no comportamento. Na igreja sempre vai ter gente nessas situações. E o versículo 15 diz para nós: alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Sabe o que significa isso, meus amados? Que haverá
um tempo em que um membro da igreja, ele será honrado. Então, esse membro sendo honrado, significa que toda a igreja tem que estar feliz com a honra que esse membro conquistou. Mas também haverá um tempo, um dia, em que um membro da igreja estará sofrendo com uma dor, com uma doença, com uma perda. E daí a igreja toda tem que se reunir e chorar com esse irmão, com essa irmã. É por isso que está escrito aí no versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram. O dia que alguém aqui for honrado, o dia que alguém aqui for vitorioso, já são, mas conseguir uma vitória, uma bênção, uma alegria, e compartilhar com a igreja toda tem que se alegrar com esse irmão. O contrário também é verdade. O dia que alguém estiver triste, aborrecido, chateado, chorando, a igreja toda deve se unir e chorar o choro desse irmão, dessa irmã. Isso é o corpo de Cristo, o corpo que sente. O que às vezes falta na igreja é sensibilidade. O nosso corpo, ele é muito sensível. O seu corpo é muito sensível. Quem já bateu aqui o dedinho no pé da cama? O corpo todo, ai, dói. Assim é a igreja. A igreja nada mais é do que o corpo de Cristo, gente. Se um chora, a gente tem que estar ou ser sensível o choro e a dor desse irmão, dessa irmã. Se um se alegra, a gente tem que estar sensível e compartilhar a alegria desse irmão e dessa irmã. Esse é o nosso proceder como igreja, nosso aspecto em relação à igreja. Mas ainda essa mensagem tem a terceira parte. A nossa vida de cristão com relação à sociedade. A nossa vida de cristão com relação a fora da igreja. Qual que é o meu comportamento fora da igreja? Ou como deve ser o meu comportamento fora do contexto igreja? Amados, o que eu vou falar é a grande verdade. Ser crente na igreja é uma bênção, é verdade ou não é? É muito bom, é gostoso demais. Ser crente aqui, dentro dessas quatro paredes, debaixo desse teto, é gostoso demais, é muito bom. Ser crente dentro da igreja é fácil. Difícil é ser crente lá fora. Difícil é ser feliz, difícil é ser fiel, difícil é aplicar a palavra de Deus lá fora. Aqui dentro é fácil. O problema nosso é lá fora. Difícil é lá fora. E talvez essa seja assim a tarefa mais difícil do evangelho. Sabe por quê, amados? Vamos observar aí o versículo 17 a 21. Questão lá de fora. A ninguém vai devolver mal por mal. Isso aqui é difícil demais. A ninguém devolver mal por mal. Tem cara que merece umas bolachas aí fora, gente. Tem cara que me tira a paciência. Tem cara que me aborrece. Tem pessoas lá que te aborrecem. É verdade ou não é, igreja? Pura verdade. Mas olha o que está escrito. Versículo 17. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Isso é difícil. Versículo 18. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Espera aí, está escrito isso aqui mesmo? Ah, não é possível. Se possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Ah, é porque ele escreveu isso porque ele não conhece o vizinho meu lá.
Ele escreveu isso aqui porque não conhece o patrão que você tem. Versículo 19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, e eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizerdes isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Sabe aquela brasa acesa de churrasco? A brasa fica no ponto mesmo? Literalmente é isso aqui que está falando. Se você, o dia que você tiver a oportunidade, fizer o bem para quem te aborrece, o mal que aquela pessoa te fez, e você, no troco, faz o bem para ela, é como se você pegasse aquela brasa acesa de carvão, de churrasco, e colocasse literalmente na cabeça dos seus inimigos. Não devolver o mal com o mal. Como é que eu vou fazer isso lá fora? No trânsito? Como é que eu vou fazer isso lá fora? Como é que eu vou procurar paz com todos os homens? Como é que eu vou procurar não me vingar? Como é que eu vou fazer isso para o meu inimigo? Se ele tiver fome? Vamos ser sinceros, isso é difícil demais. Vamos pensar numa situação, e aqui acho que acontece com a maioria. Você mora do lado de um vizinho que toda noite, sexta, sábado e domingo, ele liga o som lá, isso mesmo, no samba, no funk, não é não? Quem aqui passa por isso? Olha aí, isso é terrível, isso é terrível. Agora eu pergunto para você, como é que a gente vai aplicar essa palavra para o camarada que não tem respeito com ninguém? Liga o funk dele lá, noite inteira da sexta, madrugada, do sábado, como se não houvesse o amanhã, o domingo também. O miserável só desliga o som porque na segunda-feira ele vai trabalhar. Mas até então já deixou você nervoso, já deixou irritado, já deixou você bravo, não é não? Como é que eu vou ter paz com ele? Como? Como é que eu vou não pagar esse mal que esse cara faz por mim? A resposta está aqui no versículo 17, 18 e 19. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ora para esse vizinho. Se você orar por esse vizinho que toca funk, pancadão, samba, começa a orar por ele. Se ele se converter, sabe o que vai acontecer? Sexta, sábado e domingo, ele vai ouvir louvor a noite inteira. Você só vai ouvir louvor. Mas, brincadeiras à parte, como é que eu vou aplicar a palavra de Deus para esse tipo de gente? A resposta: se possível, no que depender de vocês, de mim, viver em paz com todos os homens. A vingança não é minha. A vingança pertence a Deus. Vamos crer nisso em nome de Jesus. Terceiro, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se assim o fizerdes, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Queridos e queridas, eu fecho aqui essa palavra. Essa palavra de Romanos 12 é uma reflexão. Na minha vida individualmente, aqui na igreja, no culto, o meu culto racional, o meu comportamento aqui dentro da igreja, e o teu também, e o teu culto individual, o teu comportamento aqui dentro da igreja, mas principalmente
o meu, o teu, o nosso comportamento lá fora, na sociedade. Esta foi a palavra, crescendo no amor e na responsabilidade social, na questão individualmente, na questão de igreja e na questão da sociedade. Nós precisamos crescer no amor e na responsabilidade. Concluo dizendo o seguinte: vamos fazer então das nossas vidas um verdadeiro culto. Eu tenho que ter isso em mente, fazer da minha vida, e cada um faça da sua vida, um verdadeiro culto. O culto na vida do crente não acaba quando acaba o culto na igreja. Acaba o culto na igreja, na vida do crente tem que continuar sendo culto. Se você puder alegrar alguém com uma canção, então cante para ele, para ela. Se você puder mostrar lá no mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mostre isso para essa pessoa lá no mundo. Se você praticar tudo aquilo que o Espírito Santo já te ensinou e viver uma vida de culto a Deus, isso se aplica para mim e se aplica para você. Se tanto você quanto eu praticarmos tudo que o Espírito Santo já nos ensinou, e a partir de hoje, a partir de agora, a gente procurar viver uma vida de culto a Deus, verdadeiramente, sabe o que vai acontecer? Nem a minha vida, nem a sua vida, nem o meu testemunho, nem o teu testemunho passará em branco para a glória de Deus. Você e eu somos desafiados, você e eu somos convocados a dar esse bom testemunho, a viver uma vida de culto que alegre Deus, a viver uma vida de culto que honre a Deus, a viver uma vida secular lá fora, onde as pessoas olhar para você e dizer: esse é um crente em Jesus, esse é um salvo em Jesus, essa é salva em Cristo Jesus. Eu gosto de contar a história de uma enfermeira. Ela era uma irmã das nossas igrejas, e ela trabalhava no hospital público, e essa irmã era enfermeira, fazia o plantão dela, e no hospital público, um dia surgiu lá um rico, mas ninguém sabia que ele era rico. O cara era arrogante demais, não respeitava médico, não respeitava enfermeiro, não respeitava ninguém, e nenhum dos enfermeiros queria cuidar daquele paciente. Ele era arrogante, terrível, xingava, amaldiçoava, e nenhum enfermeiro, nenhuma enfermeira queria aplicar injeção, dar remédio, porque ele xingava mesmo. Aí, essa irmã disse o seguinte: eu vou cuidar desse homem. Os outros colegas falaram: mas você está doido? Você está vendo como esse cara trata você? Ele te xinga do pé à cabeça. Ela falou: mas eu vou cuidar dele. Sabe o que ela fez? Começou a cuidar dele. Ele xingava ela, amaldiçoava, destratava, cuspia na comida e fazia esse tipo de coisa. E ela foi tratando dele, foi falando do amor de Deus, foi falando da graça de Deus, foi dando testemunho dela. E ele foi sendo tratado, cuidado. E ficou bom um tempo. Aí teve um momento que nenhum enfermeiro queria cuidar dele. E ele falava assim para as pessoas, para os enfermeiros: olha, pode cuidar de mim, eu mudei. Eu mudei, não tenho medo de mim, eu mudei. Sabe por que eu mudei? Ele disse, e apontou para a enfermeira e disse: porque eu vi Cristo na vida dela. Será que as pessoas têm visto Cristo em mim? Têm visto Cristo em ti? Eu deixo essa pergunta no ar. Que a nossa vida, meu irmão, minha irmã, igreja, seja uma vida de louvor, de honra e de glória. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus.
Que a gente aqui saia refletindo hoje. O culto não terminou ainda, mas quando terminar, que a sua vida amanhã, depois de amanhã, essa semana, esse ano e até o teu último respirar e também o meu, seja uma vida de louvor, de adoração, de gratidão, uma vida de amor e responsabilidade para com o próximo e para com a sociedade, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus de amor, entreguei essa palavra à tua igreja, conforme o Senhor trabalhou no meu coração, Pai. Que teu Espírito Santo faça com que ela seja aplicada na vida de cada um, de cada uma, em nome de Jesus, Pai. Querido Deus, querido Pai, a gente crê que a tua palavra não volta para ti vazia, Pai. Com certeza ela será aplicada, com certeza a gente vai rever, com certeza a gente vai refletir cada vez mais e mais nessa tua poderosa palavra, Pai. Continua abençoando cada servo fiel, cada irmão, cada irmã que o Senhor tem aqui nesse aprisco, Pai. Cuida das nossas vidas, dê sabedoria ao pastor Eliseu para conduzir, meu Deus, a nossa vida de acordo com o teu querer, com a tua santa e imensa vontade. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.